Sejam muito bem-vindos, então, à nossa aula, onde a gente vai explorar hoje. é, Deixa eu compartilhar minha tela para funcionar melhor isso. Bom, então sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre como lidar com ambivalência alimentar em pacientes com transtornos alimentares, tá? Eu sou a Lidiane Bragunci, vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui. Quem está chegando pela primeira vez, não me conhece, eu sou nutricionista e mestre pela UFMG. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu vivo em Portugal há 3 anos, porque eu faço um doutorado em psicologia na Universidade de Coimbra, e eu estudo aqui o efeito do mindfulness e da autocompaixão no tratamento de transtornos alimentares. Eu tenho já 16 anos estudando comportamento alimentar, com mais de 10 anos de experiência clínica no tratamento de transtornos alimentares, tá? Sou idealizadora e gestora do SEAC, supervisora na clínica SEAC, que é uma clínica que atua a comunidade, né, o público em geral do Brasil e do mundo. A gente tem pacientes no mundo inteiro que sofrem de perturbações diversas com a alimentação, sejam transtornos alimentares, restrições e qualquer outro sofrimento ligado à comida. Eu sou professora em diversos cursos de pós-graduação no Brasil, incluindo no Canal USP, e também dou aulas fora, né, do Brasil, aqui em Portugal. Sou professora convidada em faculdades de nutrição. Sou investigadora no Centro de Neuropsicologia e Intervenções Cognitivo-Comportamentais, que é vinculado à Universidade de Coimbra, palestrante, escritora, e o meu trabalho mais trabalhoso é ser mãe de 3 crianças, enfim, uma delas entrando aí na pré-adolescência. Queria apresentar para vocês a escadinha e eu chamo vocês de coruja porque eu entendo, né, vocês, que quem está aqui, quem se afinizou pela temática do SEAC, quem se afinizou comigo, né, se conectou com os meus valores, provavelmente é uma coruja, assim como eu, né? O que que é uma coruja? O que que significa coruja? O símbolo do SEAC? É aquele profissional que é obcecado por estudar, que quer, né, tem sede de conhecimento, que está o tempo todo se aperfeiçoando, que desde que se formou nunca parou de estudar, que é basicamente o que eu sou também, mas que entendeu que só o conhecimento não basta. É também preciso aliar outras habilidades, as soft skills, né? A sensibilidade, a capacidade de comunicação, a capacidade de vinculação, de conexão com o nosso paciente. Então, esse uso da tecnologia dura, que é o conhecimento técnico científico, com a tecnologia fina, soft skills, a empatia, o acolhimento, a sensibilidade, é o que vai formar uma coruja completa, uma coruja sábia que alia a tecnologia dura e a tecnologia fina a serviço do outro, do tratamento dos nossos pacientes. E aí eu divido vocês em corujas de acordo com o estágio de maturação, né? Com estágio de desenvolvimento. Aquela coruja que é uma coruja bebê, recém-formada, que ainda é crua, não tem muito eh, tempo de atendimento, tempo de consultório, horas de consultório, né? Ou então aquela coruja travada, é aquela coruja que pensa demais, bloqueada, que tem muito medo, que é perfeccionista, que é crítica ao extremo, que saiu da faculdade mas nunca teve coragem de atender um paciente porque tem um medo paralisante de atender, aí a gente tem esse curso aqui, essa nossa formação, que é o Desbloqueando as Consultas de Nutrição, que é para aquele nutricionista, aquela coruja que quer aprender um passo a passo para ganhar mais confiança e desbloquear esses medos, essas travas de insegurança para atender o paciente. Nesse curso de ensino, o que fazer com um script detalhado com o paciente numa primeira consulta, numa segunda consulta, como é que você vai pensar o caso clínico, estruturar esse caso para avaliar a sua conduta, é no desbloqueando que você vai encontrar. Aí a gente tem a coruja do estágio 2, aquela coruja que já não é mais desbloqueada, ela entendeu como é que faz o atendimento, mas ela está ali com sede de conhecimento, buscando se aprofundar e se atualizar constantemente. É a coruja do hub, né, digital da sabedoria, aquela coruja que
vai ter acesso a conhecimentos mais aprofundados constantemente, porque o nosso hub é atualizado semanalmente, com 2 ou 3 aulas semanais, né, com as supervisões de casos clínicos, ou seja, é uma plataforma, um hub mesmo, onde a gente reúne diversos assuntos, assuntos ligados ao desenvolvimento pessoal, né, como lidar com as habilidades socioemocionais para lidar com o outro, com os nossos pacientes, como é que você vai ter uma visão mais empreendedora do seu trabalho como nutricionista e como é que você vai se aprofundar em conteúdos técnicos científicos. E no passo 3 é onde a gente tem a coruja graduada, a coruja que, maestra, ela já entendeu a importância das etapas anteriores, mas ela quer mais, ela quer tornar a profissão dela o principal sustento. Para isso existe a mentoria SEAC, que é onde a pessoa passa mais tempo comigo por durante um ano para acelerar a carreira dela como nutricionista, onde ela vai aprender técnicas de comunicação, construção de marca, venda, marketing, empreendedorismo, ou seja, uma visão mais ampla do negócio dela como nutricionista é onde você vai encontrar, onde a gente tem lá um programa completo de aulas gravadas, encontros quinzenais e acompanhamento de perto comigo para que você acelere a sua carreira como nutricionista e viva da nutrição como seu principal sustento, assim como eu faço isso há 16 anos da minha vida e agora, né, nos últimos 3 anos, me sustentando em euro, porque sim, eu não sou bolsista no meu doutorado, eu mesma pago meu doutorado, eu mesma me sustento aqui em Portugal, fazendo o que eu faço, né? E hoje você está aqui ainda fora, se você não está nenhum desses, não é aluno nosso em nenhum desses cursos, dessas formações, você está aqui fora desse ciclo, assistindo às nossas aulas abertas, que é a sua chance de fazer parte, né, do nosso time de corujas. Hoje a gente vai entender um pouco mais, como eu disse para você, sobre a ambivalência, né, no tratamento dos transtornos alimentares. E a gente vai, o que marca a ambivalência? É quando o nosso paciente diz para a gente as seguintes frases, né, em diversos contextos. Ah, tá bom, eu já entendi que eu preciso de ajuda para melhorar. Eu já entendi que sozinho eu não vou conseguir. Ele já entendeu do pior jeito, né, gente? Já fracassando várias vezes, já tendo a sensação de que ele se descontrolou, de que ele não é capaz de lidar com aquilo, de que ele não tem conhecimento suficiente, que ele já buscou na internet ajuda de várias maneiras, ele já tentou diversas coisas sozinho e nada daquilo funcionou. Isso já é experiência o suficiente, já é condição suficiente para que a gente tenha um paciente que tenha um nível de autoeficácia baixo. O que que é autoeficácia? É a percepção que o indivíduo tem sobre si mesmo em relação a conseguir executar uma determinada tarefa. Então, o paciente que é ambivalente, ele geralmente tem uma autoeficácia baixa, porque ele já tentou várias coisas sozinho e ele já percebeu que sozinho ele não consegue. Só que ele vem aqui pedir a sua ajuda, e no momento em que ele começa o tratamento e você propõe algumas ações, algumas tarefas de mudanças comportamentais, ambientais, mudanças de crenças, o paciente se fecha e ele diz: Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas isso é muito difícil fazer. Então, isso é isso. Ele quer mudar, mas quando você propõe ações para mudança, ele diz: Ah, mas isso é muito difícil, mas isso eu não consigo fazer. E aí ele vai se fechando, ele vai é como se ele tivesse ele, os braços cruzados, aquela criança emburrada, né? Essa é a cena que a gente vê numa resistência, numa ambivalência. E aí, hoje eu vou te ensinar algumas técnicas e alguns conhecimentos mais profundos e no contexto dos transtornos alimentares, para que você comece a abordar o seu paciente de uma maneira diferente, de modo a fazer ele se engajar mais no acompanhamento e que você consiga fazer ele se manter no longo prazo em tratamento, em consultas com você. Então, primeiro é importante a gente conhecer, entender o que que é a ambivalência nos transtornos alimentares, né? A ambivalência é a coexistência de sentimentos e atitudes contraditórias em relação à alimentação e ao corpo e ao comportamento alimentar, tá? Como um todo.
Então, é aquele sentimento de, ah, eu sei que eu preciso, né? Aquela consciência, aquela fala do eu sei que eu preciso mudar a minha alimentação, mas não me venha com coisas muito difíceis, porque eu não vou fazer. Essa é uma fala clássica que demonstra para a gente a ambivalência, né? Indivíduos com transtornos alimentares frequentemente experimentam esse conflito interno entre o desejo de mudar e o medo das consequências da mudança. E por que que é tão importante a gente compreender isso no contexto dos transtornos alimentares? Porque a ambivalência é a pedra do nosso sapato, no nosso sapato. É aquilo que impede o paciente, que bloqueia, que trava o paciente na evolução do tratamento nutricional. Na evolução do tratamento, inclusive psicológico, como um todo. Ele fica completamente bloqueado quando existe uma ambivalência. E aí eu trouxe aqui, né, um estudo científico mostrando que em pacientes com anorexia e bulimia, né, no estudo sobre as representações sociais da anorexia e bulimia, a ambivalência de sentimentos, não apenas de pensamentos e de atitudes, também é uma característica bem presente nos transtornos alimentares e elas retroalimentam, né, essas emoções aqui, elas retroalimentam a permanência do transtorno alimentar, né? Então, o que que a gente vê com muita frequência? Quais são as características desse nosso paciente que tem um transtorno alimentar? Ele tem um sentimento, ele come, ele quer melhorar, ele se propõe, ele se compromete a fazer algumas mudanças quando ele busca um tratamento, quando ele busca um apoio. Mas ele tem dentro dele, quando ele, enfim, ele sai daquilo que é o proposto pelo tratamento, um sentimento de culpa muito grande, tá? Seja, por exemplo, num caso de compulsão alimentar, onde você ajuda o paciente a estruturar, a reestruturar todo o ambiente e a rotina alimentar dele, de forma a evitar os gatilhos que levam esse paciente a ter um episódio compulsivo. Ou no caso de um paciente com bulimia, onde você também reestrutura a rotina dele de forma a evitar que ele adote comportamentos compensatórios após um episódio de exagero. Ou no caso de um paciente com anorexia nervosa, em que você reestrutura com muito custo, né? Porque reestruturar a alimentação de um paciente com anorexia, que é muito cheio de regras e restrições, é uma luta. Mas quando você consegue fazer um acordo, um combinado com esse paciente mínimo, para que ele consiga manter uma rotina de ingesta energética, ok, mínima para ele começar o tratamento, ele sente muita culpa nesse processo. Ele sente porque ele tende a ter uma rigidez cognitiva. E, veja bem, são três transtornos alimentares muito diferentes, mas a rigidez cognitiva é marcante nos pacientes, em todos os pacientes que têm um transtorno alimentar. O que que é rigidez cognitiva, gente? É aquela pessoa que é muito sistemática com tudo. Ela quer, de toda maneira, seguir aquela regra à risca, tá? E as regras, né, normalmente não fazem sentido, mas são regras que ela colocou na cabeça dela, tá? Por exemplo, o paciente com anorexia, não, eu não posso comer 3 refeições ao dia porque eu engordo. Faz algum sentido do ponto de vista técnico, científico? Nenhum, mas é uma regra que ele coloca na cabeça dele, porque ele entendeu que é assim que funciona, que ele vai engordar se ele comer mais que 3 refeições por dia. E isso, sair disso, vai gerar muita culpa. E esta culpa, esse sentimento de culpa, vai fazer com que esse paciente ative pensamentos de autocrítica exacerbado. O que que são esses pensamentos de autocrítica exacerbado? É aquele diálogo interno bem depreciativo. Sabe aquele diálogo interno cruel que você não tem coragem de falar em voz alta para alguém, do tipo: olha como você é burra. Olha como você é fraca. Nossa, eu tenho nojo, eu tenho vergonha de você. Por isso que você não alcança seu objetivo, tá vendo? Eu sinto muito nojo de você. Esse é o discurso interno que está dentro da mente de um paciente que tem transtorno alimentar.
Esta crítica exacerbada vai fazer com que esse discurso interno, essa autodepreciação, vai fazer com que esse paciente acione uma emoção que tem como objetivo regular esse indivíduo socialmente. Qual que é essa emoção? A vergonha. Vamos entender qual que é a função da vergonha na concepção do Paul Gilbert, que é um dos principais psicólogos hoje, né, das terapias aí de terceira geração, e principalmente aí da terapia focada na compaixão, e ele diz que a função da vergonha é ajustar o indivíduo socialmente. Então, o bullying, por exemplo, tem como objetivo fazer esse indivíduo sentir vergonha por ser considerado diferente do grupo, porque ele se comporta diferente, seja porque ele se veste diferente, se apresenta diferente, se expressa de uma maneira diferente. E isso, o bullying tem como função fazer o quê? Esse indivíduo compreender aquele conjunto de regras sociais e se ajustar ao grupo. A vergonha, essencialmente, tem essa função. E a crítica exacerbada vai imobilizar a vergonha no sujeito, porque na cabeça dele ele sente, se ele se olhar no espelho e sentir vergonha do corpo dele, ele vai se motivar a mudar o próprio comportamento. Então, a vergonha é uma emoção que é retroalimentadora de um transtorno alimentar, de uma relação disfuncional com o corpo e de uma relação disfuncional com a alimentação, e que se em conjunto, né? Se conjugada com a culpa e com a crítica, vai ser muito difícil fazer esse indivíduo sair desse lugar. E é por isto, por conta desse combo de emoções, que o indivíduo fica ali ambivalente. Ele quer melhorar, mas ele não consegue sair desse padrão de emoções aqui. Entende? Então ele pensa assim: não, eu já entendi. Vamos pensar num paciente que tem excesso de peso e compulsão alimentar. Ele já entendeu que ele não consegue sozinho, ele já entendeu que se ele fizer uma dieta restritiva, ele vai ter episódios compulsivos, mas ele quer o quê? Ele quer resultado rápido, gente. Ele quer emagrecer rápido. Ele quer parar de se descontrolar rápido. Por quê? Porque ele quer sair disso aqui, ó. Ele quer sair da culpa, da crítica, da vergonha e etc. E é por isso que, por mais que racionalmente ele compreenda que ele não pode fazer uma dieta restritiva, que ele não pode fazer loucuras com a alimentação, que tudo que ele já fez na vida não funcionou, só fez ele ganhar mais peso, ele não consegue sair dessa tríade aqui de emoções difíceis que retroalimentam o TA. E é por isso que ele fica ali ambivalente, do tipo, tá, eu não quero fazer uma dieta restritiva, mas quando é que eu vou emagrecer logo? Vocês conseguiram compreender? É por isso que o paciente com anorexia, ele quer melhorar, mas ele não consegue sair daqui, ó. Ele quer melhorar porque ele quer parar de sofrer. Não é porque ele quer deixar o transtorno alimentar. Entende? Porque ele já entendeu, o paciente com anorexia, ele já entendeu que ele que vai para um tratamento, né? Que ele considera começar um tratamento do TA, ele já entendeu que ele perde mais do que ele ganha com o transtorno alimentar. Ele já entendeu que a anorexia tira coisas da vida dele, tira interação social, tira a saúde, tira a energia, está gerando prejuízos importantes na vida dele. Está tirando nele a capacidade de aprendizagem, o foco, porque ele pensa em comida o dia inteiro. Ele pensa em evitar a comida o dia inteiro. Um paciente com bulimia, ele pensa em comida o dia inteiro. A vida dele, o centro da vida dele se tornou a alimentação. O que ele vai comer, o que ele vai deixar de comer na próxima refeição. Porque ele tem uma mente que pensa em comida o tempo todo. Não importa a quantidade de calorias que esse indivíduo ingere, ele pensa em comida o tempo todo. E ele só considera se tratar isso porque ele já entendeu que ele está perdendo coisas. E é por isso que ele tem esse sentimento ambivalente. Porque ele sabe que ele precisa do tratamento, mas ele não sabe como sair desse ciclo aqui, ó. E quem vai ajudar ele a sair desse ciclo aqui, amadas, não é você, nutricionista, é o psicoterapeuta. Mas é importante que você compreenda esse ciclo. Porque você vai ajudar muito
esse paciente a reconhecer essas emoções e a criar alternativas para lidar com o alimento por meio dessas emoções. Então, o que eu quero é que você aprenda, entenda a partir de agora que a ambivalência vai estar presente nesses pacientes, que ela é o principal entrave na evolução do tratamento, porque o paciente tem muito, muito medo de deixar isso daqui, ó. Porque essa tríade de emoções também tem uma função na cabeça do paciente. Qual é a função? Quem aqui tem alguma hipótese, algum palpite do qual é a função dessa tríade? Tem na cabeça, que existe lá dentro da cabeça do paciente. Exato, a adequação. E mais do que isso, ele acha que ele só vai conseguir mudar se ele for duro consigo mesmo, se ele sentir vergonha consigo. O paciente ele ainda está apegado a um comportamento de crítica, a um tom de voz de crítica, porque ele pensa que se ele for bonzinho consigo mesmo, ele não muda. Então ele tem ainda um apego a essa rigidez, a essa crítica, a essa culpa, a essa vergonha, essas emoções que, por mais dolorosas que sejam, trazem alguma sensação de segurança, porque ele pensa que se ele abandonar essas emoções, ele não melhora. É o que a gente chama de resistência à compaixão. A resistência a ser gentil consigo mesmo, porque ele imagina que se ele for gentil consigo mesmo, se ele parar de sentir culpa, ele vai comer desesperadamente e ele vai se descontrolar. Então, o nosso paciente, ele ainda está envolvido na dinâmica da crítica, do perfeccionismo, da rigidez, e essa flexibilização vai levar anos em terapia para que ele consiga se desapegar. Então, tem um ganho em manter isso daqui. E é por isso que o seu paciente ele é fanático com dietas milagrosas. E é por isso que ele dá milhares, milhões de reais para os picaretas do marketing porque ele entende, o picareta conversa com ele nessa língua aqui, ó. Entende? Do você precisa ser duro consigo mesmo. Deixa de ser babaca, você quer ser um fracassado? Vem comigo, que o meu método vai te ajudar a deixar de ser um fracassado. Ele quer abandonar isso, ele quer abandonar esse sofrimento que a alimentação dele traz, mas os picaretas do marketing que oferecem lá a solução do emagrecimento conversam com ele nessa linguagem. E o que você não faz quando você vem? Quando você vende uma coisa de longo prazo para ele? Quando você vende a saúde? Entende? Então, esse discurso da crítica, do perfeccionismo, do foco, da disciplina, do no pain, no gain, do se sentir superior porque é disciplina, conversa muito com esse padrão de comportamento, com esse padrão de crenças que esse paciente tem. É por isso que ele adora sair e entrar de receitas milagrosas, de estratégias que prometem o emagrecimento, que induzem a vergonha e etc. Tá? Essa é a explicação. Por isso que você fica puto da vida, porque o cara lá vende mais que eu sei e você não, né? Porque você está ali preocupado com a saúde física e mental do sujeito, mas você não está conversando com o padrão de crenças dele, né? Então, o que você precisa fazer hoje, para você ser inteligente, para você parar de ficar ali naquele discurso do, ai, vamos se amar, né? Porque o paciente não se conecta com isso, tá? A maior parte deles não. Acha assim, não, pelo amor de Deus, vê se eu vou mudar com essa daí. Essa daí tá com esse discurso porque ela não conseguiu transformar a si mesma. E é isso, o paciente ele é convencido a achar que você é que não é capaz de mudar a si mesmo e vem vender esse discurso barato de que ele também precisa ser bonzinho com ele mesmo. É assim que ele pensa. Especialmente os pacientes com TA, tá? Especialmente que têm rigidez cognitiva e que são viciados nesse padrão crítico de comportamento. Então, o que você precisa fazer é abordar esse paciente, primeiro, com uma visão muito realista, né? Mostrar para ele que, olha aqui, você não vai, né, deixar de mudar se você sair desse padrão. E aí eu vou trabalhar aqui agora os 5 passos. Como é que a gente vai abordar esse paciente? Combinado? Primeiro, a gente vai validar os sentimentos desse paciente, tá?
É o primeiro passo, que é evite minimizar os medos e angústia desse paciente. Isso afasta muito o paciente, completamente. Afasta demais o paciente. Então, quando ele fala sobre eu não consigo mudar, é muito difícil. Não, eu não quero comer vegetais. Eu não quero deixar de tomar minha cervejinha no final de semana, sendo que enfim, os exames, metabolismo dele tá lá aquela caca, né? Tá lá com o colesterol na tampa, a glicemia foi para as cucuias, a insulina absurdamente alta, mas as pessoas não querem abandonar um comportamento desadaptativo, um comportamento disfuncional. Ele sabe que ele precisa, por isso ele procurou sua ajuda, mas ele quer que você faça por ele. Ele não quer ter que lidar com o desconforto da mudança. Ele quer que você resolva ali aquele problema dos exames dele, porque é isso, ele quer continuar vivendo, tomando a cervejinha dele. É isso que ele tem para viver, né? E aí, o que que você faz? Ao invés disso, você faz o quê? Ah, não, mas quem quer dá um jeito, você vai precisar ter que lidar com isso, não sei o quê, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. Você vai precisar validar a dificuldade desse paciente. Eu entendo como. Trouxe aqui duas opções de coisas para você falar com seu paciente. Eu entendo que uma parte sua quer mudar, mas outra tem medo do que pode acontecer. Ou é normal sentir essa dúvida, afinal, a alimentação e o corpo têm sido centrais na sua vida há muito tempo. Ou, afinal, o prazer da cervejinha tem sido a sua única fonte de prazer nessa vida, que é só, se resume só a trabalhar e pagar contas, não é mesmo? Então, a cervejinha, o carnaval, vai ter muita importância na sua vida, porque você precisa extravasar, porque ninguém consegue viver só pagando boletos. Precisa de um refresco, né? Então, a gente vai precisar mostrar para esse paciente que você reconhece o desafio que existe na mudança. Porque quando você mostra que tem uma compreensão sobre a complexidade da mudança, do como é mudar para ele, e não reduz aquela fala dele como sendo um mimimi, uma desculpa para continuar do jeito que está, você fortalece essa aliança terapêutica e reduz a resistência do seu paciente, tá? Então, é um jeito, é uma técnica de você conseguir entender. E eu não quero que você faça isso só como técnica, não. Eu quero que você compreenda mesmo. Mudar é difícil, gente, tá? Mudar é difícil. Vai gerar muito desconforto. Agora, o que que vai fazer essa pessoa topar a mudança? Ela notar que ela ganha mais do que perde. Então, é um desafio nós, como nutricionistas, gerar para esse paciente uma sensação de de vantagens. Tem mais vantagens em mudar do que desvantagens. Porque na maior parte das vezes a gente perde nas desvantagens. Dá muito mais trabalho mudar a alimentação. Dá muito mais trabalho para um paciente abandonar a anorexia do que continuar com ela. Tem muito ganho em ter um transtorno alimentar, minha gente. Entende? Em manter um transtorno alimentar. Ai, Lidiane, mas como assim? Como tem ganho? Se não tivesse tanto ganho, não seria tão desafiador tratar um transtorno alimentar. Quais são os ganhos que um paciente tem numa anorexia? Caramba, ele recebe validação do mundo o tempo todo de que ele tá magro e lindo, de que ele é muito disciplinado, quando todo mundo tá comendo doce, ele consegue se controlar. Você quer mais ganho do que esse? Ele consegue ser visto como alguém que é superior às outras pessoas. É tudo que alguém quer no mundo, é se sentir superior às outras pessoas. Como é que você mostra para um paciente de anorexia que é mais vantajoso perder essa posição e cuidar da própria saúde? Ele está se lixando para a saúde dele, ele quer ser validado socialmente. Ele quer pertencer. Você vai falar isso para um adolescente? Lixando para se ele vai ficar com osteopenia quando ele tiver 35 anos, 40 anos, está muito longe isso para ele. Ele não consegue nem visualizar que ele vai ter perda cognitiva, déficit estatural porque ele está desnutrido. Ele não tá nem aí, ele quer pertencer àquele grupo, ele quer ser, a menina quer ser magra, ela quer ser linda, ela quer receber elogios quando ela posta uma foto do corpo dela no Instagram, no TikTok. Ela quer se sentir maravilhosa na praia. Por isso tem muitos ganhos. E na maior parte das vezes, nós que estamos aqui cuidando da saúde, estamos em desvantagem com a cultura, que é extremamente obcecada pela magreza, entende?
E aí o paciente, mas Lidiane, e na bulimia que o paciente não é magérrimo, geralmente, né, gente? Geralmente, porque transtorno alimentar não tem corpo, né? Qualquer pessoa pode ter qualquer transtorno alimentar, independente do padrão de corpo que ela tenha. Vamos deixar isso bem alinhado aqui, essa compreensão muito alinhada entre nós. Mas a bulimia, quais são as vantagens? Essa pessoa, ela come tudo que ela tem vontade e depois ela compensa, sem ter que lidar com o excesso do ganho de peso. Ela não é magérrima, mas ela também não é imensa. Como no caso de um paciente que tem uma compulsão alimentar, que não tem, né, comportamentos compensadores. Então, tem uma vantagem absurda né, em manter esse comportamento de purga, seja no excesso de atividade física, que também é visto como algo incrível, disciplinar, saudável e etc., seja no vômito, porque o vômito é também uma maneira das pessoas regular qual é a emoção. Qual a emoção? A culpa. Quando ela come e ela vomita, ela sente menos culpa. E a crítica dela e a vergonha reduz. Reduz quando ela purga. Então, a purga é uma das formas de regular esse ciclo aqui, ó. Mas ela também retroalimenta, né? Porque mantém essa pessoa tão ancorada no comportamento compensatório que ela tem muito medo de abandonar esse comportamento. Tem muito medo de abandonar. Ah, Lidine, qual é o comportamento que você considera mais deletério do ponto de vista da saúde física para o paciente? Vomitar, gente. Por isso que eu tenho pânico de anorexia do subtipo purgativa. Eu tenho pavor. É super difícil. É muito mais difícil tratar a anorexia do subtipo purgativa do que a do tipo restritiva, porque o paciente, ele tem um comportamento kamikaze, ele come, 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 depois ele vomita, 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 e aquilo gera um desequilíbrio hidroeletrolítico, gera, enfim, uma descompensação, né, de esfíncter, enfim. Os pacientes mais graves que eu já tive ao longo do tempo com TA são os pacientes com anorexia do subtipo purgativa, porque vomitar gera muito, muito, muito prejuízo físico e mental para a pessoa e ela fica muito ancorada nesse comportamento do vômito. Muito, né? Ao extremo. Como um comportamento que vai trazer regulação emocional, que vai trazer segurança, é um comportamento de apego, né? Esse comportamento de compensação. Então, validação em relação à dificuldade, ao desafio que é para o paciente a mudar, é o primeiro passo para que a gente consiga fazer esse tratamento. Segundo passo é utilize a entrevista motivacional, né? Essa abordagem, quem aqui já ouviu falar em entrevista motivacional, que é uma técnica que a gente utiliza, ok? É uma técnica que a gente utiliza para engajar o paciente na construção de metas para mudança. E aí ela tem como uma das etapas, né, a entrevista motivacional, ela tem como uma das etapas explorar a ambivalência do sujeito e inclinar a balança desse sujeito para as vantagens e desvantagens, né, para avaliar as vantagens e desvantagens da mudança. E aí a gente vai fazer uma simulação aqui, um roleplay, agora, né, do que seria uma entrevista motivacional para aquelas pessoas que nunca viram falar, enfim, para aquelas que já viram, mas também precisam entender, compreender de uma forma mais consistente na prática, o que seria. Então, algumas falas, né, que a gente pode usar na entrevista motivacional durante a consulta, se você não está seguro para fazer uma entrevista motivacional, são essas aqui, ó. Quais são os prós e contras de você continuar como tá? Né? Quais são as vantagens e desvantagens da mudança? O que você ganha mantendo o que você está mantendo de comportamento? O que você perde? Se você decidisse mudar, o que de positivo poderia acontecer na sua vida? Ao invés de só se apegar às perdas, o que de bom poderia acontecer? Porque não acontece só coisa ruim, né? O que seria um primeiro passo que parece possível para você? É uma das formas da gente também fortalecer a motivação intrínseca do nosso paciente. É o começar com o mais simples, é o que e fazer emergir dele o que ele já consegue
se perceber como dando conta daquilo, né? Então, essas falas vão incentivar o paciente a refletir sobre os seus próprios motivos, sem se sentir pressionado na mudança. A pior coisa que a gente pode fazer para um paciente é querer mais do que ele a mudança, né? Ou forçar com julgamento, com crítica essa mudança, né? Com comparação, como a gente viu aqui na nossa última aula, evitar comparar o paciente pode ser um gatilho, comparação pode ser um gatilho muito importante para que esse paciente se descompense num TA, né? Então agora a gente vai, eu vou pegar aqui, vou praticar com vocês, quem sabe faz ao vivo. E aí eu vou convidar aqui a nossa paciente de hoje para a gente fazer uma simulação do que seria aqui uma entrevista motivacional. Vai ser uma consulta muito simples, muito rápida, mas a Letícia está aqui hoje para a gente fazer o nosso atendimento, não é, Letícia? Seja muito bem-vinda. Como você tá? Obrigada. Tudo Tô bem? ótima, Ah, então tá bom. ótima. Me Vim conta. porque minha mãe mandou. Ah, você viu que sua mãe mandou? É, Ah, que eu acho que interessante. tá tudo certo aqui. Tá tudo certo? Tá. E por que que sua mãe te mandou? Já que para você não tem problema nenhum, me conta. Ai, a minha alimentação é ótima, eu como tudo certinho, tudo pouquinho. Aí eu queria. Comecei a academia, comecei a malhar, fazer uns treinos assim. E aí eu queria tomar whey, e aí ela falou que eu só ia tomar se a nutricionista passasse. Mas eu acho que eu já tô perfeita. Nossa, só preciso secar um pouquinho mais, né? Dar uma forma. Hum. Mas pelo que eu estou vendo aqui, né, na sua avaliação, o seu IMC está em 16,7. E esse IMC de 16,7 já configura um baixo peso, né? Então, isso já mostra para a gente que talvez você tenha um percentual de gordura bem baixo e já tenha aí alguma dificuldade, possa estar vivenciando alguma dificuldade em relação a esse baixo peso. O que que você acha disso? Baixo peso. Não, você já viu a minha barriga? A barriga que eu tô vendo aí é perfeitamente comum, normal para uma pessoa da sua idade e com seu peso. Talvez a gente tenha aí, né, nesse momento, uma dificuldade de enxergar seu corpo como realmente está. Talvez você veja no espelho uma imagem que não reflete exatamente aquilo que você vê, né? Aquilo que é a realidade. Isso pode acontecer no caso de pacientes que tenham uma distorção da imagem corporal. A gente tem uma visão distorcida, deturpada do que a gente realmente é. Você acha que realmente você estaria aqui se não houvesse algum problema? É, eu quero melhorar, né? Eu quero conseguir ficar forte, né? Então, o problema é que eu não consigo sozinha. Ah, então o que você está me dizendo é que talvez as coisas não estejam tão boas assim para você, como você me disse lá no começo da nossa consulta. É, Você sabia, Letícia, que para que a gente consiga ganhar peso, enfim, ficar forte como você. Acho que talvez ganhar peso não seja uma coisa, uma palavra que soe bem aí para você, mas ficar forte, vamos escolher essa palavra? Funciona melhor aí para você? sim. É, eu quero ganhar massa. Ok, ficar Muscular. forte é uma coisa que vai exigir que a gente tenha uma alimentação bem ajustada. E aí, para isso, a gente precisa realmente aumentar a quantidade daquilo que você está comendo. Não vai ser possível ficar forte com essa quantidade do que você está comendo. Como é que a gente vai resolver esse problema? Ah, eu vi nas redes o pessoal tomando uns pozinhos de Ah, mas o pozinho suplemento, nunca vai ser assim. superior e nunca vai fazer nenhum milagre sozinho se não tiver uma alimentação equilibrada. Eu acho que talvez você também tenha visto nas redes sociais essas pessoas comendo uma quantidade maior de comida do que a que você come, não é? Eles comem absurdamente ovo. Nossa, que nojo. Pois é, mas não precisa comer só ovo, mas a gente vai precisar comer uma quantidade maior de comida.
quão disposta você está a fazer essa alimentação, a adotar essa alimentação para ficar mais forte? 6. 6. E como é que a gente pode começar para início de conversa a trabalhar nesses 6? O que que você está disposta a fazer, por exemplo, no seu café da manhã? Vamos trabalhar café da manhã, almoço e jantar. 3 refeições, inicialmente. Café da manhã tem que ser alguma coisa que seja muito prática, porque eu acordo cansada, né, tenho que sair rápido, não quero nada muito elaborado, não. Ok. Então a gente pode começar com um pão, um leite e um ovo? Ou você não gosta de ovo? Pode ser só um Claro, podemos, para começo de conversa, pode. pão integral, né? Sim, pode ser o pão integral, um ovo e a gente pode colocar o whey no seu leite. Fechou? Assim a gente coloca o pozinho que você tanto queria. Tá, pode ser. Pode? Combinado. E pro almoço? Como é que a gente pode fazer? No almoço tava usando um shake aí um tempo atrás, mas aí a minha mãe cortou. Não vai dar pra gente continuar com o shake, não. Nós vamos colocar comida mesmo. Porque o pozinho a gente já pôs de manhã. Agora a gente vai ter que pôr comida. Pode ser uma saladinha, uns legumes, É, cozido no mas também vai vapor. ter que ter arroz, amada. Uhum. Pode? Ótimo. Mas já tem pão no café da manhã. É, mas não tem problema. Para quem quer ficar forte, vai precisar ter carboidrato. Uma colher? Só- Nós vamos de 2 no começo. Ah, vou tentar. Tá bom. Então, As 2 colheres, colheres e o legume. os legumes e a gente vai colocar também carne. Tamanho da palma da minha mão de carne. Então, você Pode pode ser filé escolher de a frango carne. Vamos grelhado? fazer esse combinado? Você escolhe a carne. Mas tem que ser do Pode. tamanho da palma da minha mão. Combinado? Ok, então esse almoço é inegociável. Vamos lá, segura na minha mão e vamos, gata. Segura na minha mão e vamos. Tá, né? Janta. Como é que vamos fazer de janta? Ah, janta é sopa, né? Sopa? Nossa, mas quem tá querendo ficar forte tá parecendo mais uma senhora de 80 anos que come sopa, que tem dificuldade de digestão à noite. Não precisamos de Se mais eu comer à sustância, noite, não. eu vou engordar. Engordar não é ganhar massa. Então a gente faz essa janta mais cedo. Essa janta pode acontecer às 5h30, 6 horas. Não é noite ainda. Tá, e o que que a gente vai colocar ali no... A gente precisa colocar alguma coisa muito parecida com o almoço, porque são refeições similares em relação à quantidade de nutrientes que a gente precisa. O que que você se sente confortável e segura, que não vai te gerar medo para comer? Mas tem que ter massa. Tem que ter massa? Tem. Pode ser um crepe de de legumes? Pode ser um crepe de legumes e carne. Pode ser uma carne moída. Pode ser um frango desfiado. Pode ser um atum. Atum. Atum é bem Atum? gorduroso, né? Não, não pode ser em água. Ah, dá pra colocar uma colherzinha. Uma não. A gente vai precisar de 3. É a refeição dos campeões, não é mesmo? Das pessoas fortes. Aumentando muito, né? Nada. Não acho que isso vai virar A gente pode gordura. começar a testar e ver como é que você se sente. Nós vamos se ver toda semana mesmo, a gente ajusta. Achando estranho isso aí. É, É, dá pra comer só frutinha ali, né? De vez em quando ovinho, pois é, shakezinho, mas era por isso que a gente está assim, né? assim. Sem força. Por isso que está Ah, difícil concentrar na escola. Por isso que está difícil ter energia para acordar. vou tentar acreditar nisso aí que você tá falando, né? Vamos testar, né? O que de pior pode acontecer? Ganhar gordura, E o que de melhor pode acontecer? ganhar massa.
Então, pronto, vamos focar no melhor. Vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. Combinado? Mas você não vai aumentar a quantidade de treino, você vai ficar do jeito que você está fazendo. Nossa, mas Sim, tá bom? bom não tá, né? Perigoso. Mas a gente precisa garantir que você consiga comer a quantidade mínima necessária para conseguir manter o seu corpo se desenvolvendo como ele realmente precisa. Tá de tanto, né? É, pode parecer muito quando a gente está comendo muito pouco, mas você vai notar que depois que você estiver fazendo essa refeição, você pode sentir um pouco de culpa no começo, mas passada a primeira semana você vai sentir melhora. Você vai aprender a lidar com isso de um jeito melhor. E você vai ter espaço em terapia para falar sobre esse sentimento de culpa e esse medo que você está sentindo. Mas eu vou te garantir uma coisa. Se a minha função como nutricionista fosse engordar pacientes, você acha que eu estaria empregada? Não. Pois, é, gata. Quem é que vai pagar um nutricionista para engordar, não é mesmo? Então, minha função não é te engordar, minha função aqui é te fazer manter o seu corpo saudável. Pensa comigo. Eu acho que eu sei um pouquinho mais sobre você em relação a esse assunto, você não acha? Acho que convém talvez confiar um pouco. Que eu tô do seu lado, não tô contra você. Não é mesmo? É, parece que sim. Então vamos testar juntas. Então, fechado para essa semana, essas 3 refeições inegociáveis. Vai ser difícil, né? Mas Vamos vamos. colocar sua família junto para te dar apoio nisso. Combinado? Sua família junto, estando ali do seu ladinho, junto com você nas suas refeições. Pelo menos 1 hora depois das refeições também. Vocês vão conversar, interagir. Talvez você tenha a presença da sua família como você nunca teve até agora. Ali, Pode ser uma boa, né? interessante. Pode ser Pode uma ser uma boa, não boa. é? Da sua família mais próxima te apoiando nesse Eu tava momento. querendo levar eles pra correr no final de semana, Acho mas que pode ser, acho que talvez fazer uma caminhadinha de leve pode funcionar. Vocês passarem mais tempo juntos. tá. Combinado? Hum, combinado. A gente se vê até a próxima semana. Então tá bom, então, obrigada. Ah, muito bom, mas ela foi a atriz perfeita. Simulou maravilhosamente bem, não é mesmo? Perfeita. Eu não gosto de você, você sabe, né? Ok? Não gosto de você nessas simulações. Sempre. Ah, Eu não, amo. tô aqui obrigada, gente. Paciente que gosta da nutricionista. Vocês viram que eu fiz a entrevista motivacional? Quem já fez entrevista motivacional? Alguma coisa de desmotivação tinha, não é mesmo? Nessa entrevista para paciente com TA. E é isso que eu quero que vocês entendam. É que algumas coisas a gente negocia, outras não. Quando a gente está falando num paciente de risco, né? Com risco nutricional. Então, é, dá para a gente trabalhar com entrevista motivacional, dá para a gente construir junto, dá para a gente explorar, né, os desafios, a ambivalência desse paciente, dá para a gente construir uma agenda para mudança, sair, né? Esse é o princípio da entrevista motivacional, você explorar os prós e os contras, o que que você ganha, o que que você perde, explorar a prontidão para mudança, o quanto que essa paciente está motivada ou não para fazer aquilo, fazer ela construir junto a agenda, né, com vocês, a solução para a agenda que ela traz e no final sair com uma meta bem definida para a próxima sessão. Esses são os passos para uma entrevista motivacional, tá bom? E aí, a gente vai seguir aqui com a nossa conversa, depois dessa simulação. Espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor na prática isso. E para o ponto 3, né? O trabalhe com a ambivalência e não contra ela. Não force uma escolha imediata entre a mudança e a estagnação. Ao invés disso, ajude o paciente a entender que ele pode experimentar pequenas mudanças, sem sentir que ele está perdendo o controle. Então,
Essa paciente que a gente acabou de simular aqui, ela sentiu de alguma maneira que ela estava perdendo aquele controle em excesso, porque tinha mais alguém controlando ela, né? Além da doença, tinha mais alguém ajudando ela. Mas a gente não só tirou dela a liberdade, a gente disse para ela que a gente estava formando uma aliança terapêutica a partir daquele momento, que eu estava junto com ela, que eu entendi, eu compreendi o desafio que ela estava vivenciando, que ela podia, eu não falei isso, mas eu falo isso com os meus pacientes, não falei isso aqui, né? Mas que ela podia me acessar no momento em que ficasse muito difícil comer, ela podia me mandar um WhatsApp, que a gente ia conversar juntas. Então eu ia oferecer apoio, eu ia oferecer suporte para ela no momento das refeições, especialmente nas primeiras semanas, né? Eu ia preparar a família dela para dar esse apoio, para dar esse suporte, para validar a dificuldade que é o momento das refeições. Então, experimentar pequenas mudanças sem sentir que está perdendo completamente o controle é um jeito muito, muito importante e eficaz para que a gente reduza a ambivalência desse paciente. Então, se esse paciente tem medo de comer um alimento específico, a gente pode começar apenas ao que ele tem no ambiente costuma consumir. Essa é uma das coisas que super funciona para mim com os meus pacientes de anorexia. Eu nunca vou obrigá-lo a comer algo que para ele é um gatilho. Entende? Ele precisa comer aquilo que ele já come habitualmente numa quantidade necessária, mínima. Então, ele escolhe o que e eu escolho o quanto, né? Ele escolhe ali as horas das refeições e a gente vai combinando aqui. Então, por isso que precisa ser uma construção conjunta, né? No caso do nosso paciente com compulsão alimentar, a gente estrutura o ambiente porque ele não consegue, a gente estrutura os horários e ele também traz aquilo que ele se sente confortável para comer, aquilo que ele gostaria de comer. Então, se a ideia é aumentar a ingestão alimentar, de aumentar a ingestão alimentar gera ansiedade, a gente vai ajustar ajustes graduais nessa rotina. 3 refeições vai oferecer o aporte calórico nessa quantidade que a gente precisa para essa paciente com anorexia? Óbvio que não, gente, mas é alguma coisa. Provavelmente o paciente com anorexia chega consumindo menos de 500 calorias diárias. Ali a gente estava garantindo, com pelo menos essas 3 refeições, um aporte de 800 mil calorias diárias, né? Então, a gente vai progredindo lentamente, porque a gente precisa ganhar a confiança desse sujeito para a gente conseguir seguir o tratamento. Então, a gente precisa respeitar o ritmo desse paciente sem reforçar um transtorno, tá? Sem reforçar nele a insegurança, a desconfiança, o medo, a culpa. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E eu acho que eu adoro esse daqui, esse ponto. Explicar o paradoxo do controle, tá? Muitos pacientes acreditam que controlar a alimentação é essencial para a segurança. No entanto, essa tentativa de controle extremo vai gerar um efeito rebote, vai levar à compulsão e ao sofrimento emocional. Então, isso funciona tanto para a bulimia quanto para a compulsão alimentar, mas também funciona para a anorexia, porque as nossas pacientes com anorexia, quando chegam em tratamento, elas também têm episódios de descontrole alimentar. E é basicamente com o desejo de melhorar o descontrole alimentar que elas chegam para tratar. Não é porque elas querem deixar o controle, não, é porque elas querem reduzir o descontrole, né? Então, a gente mostra, explica para esse paciente como é que funciona essa dinâmica do descontrole. Por quê? Porque quando o paciente reduz o aporte energético, ele vai ter episódios de exagero alimentar, porque os hormônios da fome vão ser ativados com mais intensidade, e os hormônios da saciedade inibidos. Então, a gente precisa garantir que esse paciente não sinta fome, ou não negligencie a fome, para que ele consiga se sentir mais no controle da situação. Então, esse é um jeito super bom da gente trazer mais vantagens para uma ingesta adequada da alimentação, explicando o paradoxo do controle, que quanto mais eu controlo, quanto mais eu restringo, mais descontrole eu gero no meu dia. E isso piora a minha percepção de dar conta ou não daquele desafio de fazer as refeições diárias.
Isso piora a minha capacidade de dar conta de vencer uma compulsão alimentar, uma bulimia ou descontrole como um todo. Então, mostrar como essa dinâmica funciona com a própria história desse paciente, com o próprio relato que ele traz, vai ajudar ele a perceber que soltar um pouco o controle pode trazer mais estabilidade, né? Ou seja, maior sensação de que as coisas estão sob controle. E por fim, né? Por fim, não, ainda tem mais um outro ponto. Esse é o penúltimo. Incentive um olhar para além do corpo e da comida. A ambivalência geralmente está ligada, gente, ao medo de perder a identidade. Ou seja, lembra que eu disse para vocês, do tipo, tá, eu quero mudar, mas eu não quero mudar tanto assim. Eu não quero deixar de fazer o happy hour com meus amigos. Eu não quero deixar a magreza que me traz muito reforço social. Eu não quero isso. Então, a gente vai mostrar para o nosso paciente que ele não vai deixar de ser quem ele é. Ele não vai deixar de ser uma pessoa disciplinada se ele já era uma pessoa disciplinada antes. Ele não vai deixar de ser uma pessoa social se ele já era social antes. Dá para continuar sendo quem você é, implementando as mudanças alimentares. Então, trazer essa reflexão é muito importante, porque esse medo de perder a identidade é que vai trazer essa ambivalência do, ai, não, mas peraí, mas eu vou deixar, eu vou perder coisas que são importantes para mim se eu aceitar mudar, né? Então, a gente pode trazer esse foco para um outro lugar. Onde você pode controlar coisas na vida? Controlar a sua fome não está funcionando, porque está levando ao descontrole. Mas o que mais você pode controlar? Você pode controlar seu tempo. O que você faz com seu tempo? Vamos tentar aqui ajustar a sua rotina diária para que você consiga gerir melhor o seu tempo? Você pode controlar melhor o seu dinheiro. Você pode controlar melhor as suas relações, com quem você se relaciona. O que mais que te faz se sentir bem e no controle da sua vida, além da alimentação e do corpo? Porque claramente o controle da fome não está funcionando, está te gerando mais prejuízo do que benefício. Então, um outro caminho pode ser: quais são seus valores e interesses que não envolvem a comida? Vamos focar em outra coisa? Como, por exemplo, aquela pessoa que eu exemplifiquei lá, de não deixar o final de semana com os amigos, né? Então, peraí, é muito importante para você estar com os seus amigos, mas será que a gente não pode estar com os amigos numa outra situação que não seja no boteco enchendo a cara todo dia e tomando cerveja o dia todo? Vamos pensar, talvez, em estar com esses amigos que é tão importante para você num outro contexto? Fazendo uma caminhada num parque, um piquenique, né? Fazendo uma visita em casa, vocês cozinhando juntos, pode não ser uma opção? Pode, ao invés de dar PT, ficar bêbado todo fim de semana? E depois começar a semana com ressaca e se sentindo mal e etc. Porque claramente esse comportamento não está te ajudando, né? Então, quais são seus valores e interesses para além da comida? Que mais que você pode fazer para não ter essa sensação de perda que a mudança vai te gerar, né? Isso pode ajudar o paciente a ampliar a visão dele sobre si mesmo, encontrar outras formas de lidar, consigo mesmo e de encontrar o bem-estar. E por fim, minha gente, trabalhar com muita paciência e repetição. O paciente com ambivalência, ele é um paciente resistente. Ele é um paciente que vai sempre trazer com você, para você, o mesmo assunto da primeira consulta. Então, normaliza isso, não fica bravo. Entende? Ele é um paciente que você vai precisar explicar a mesma coisa de jeitos diferentes. Então, eu já crio, a minha estratégia é assim, eu tenho frases de impacto para esse paciente. Então, toda vez que ele fala assim, ah, mas eu não queria fazer essa refeição, aí eu falo assim, peraí, 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 o paciente com anorexia, tá? Eu queria saltar essa refeição, o que que você acha, Lidiane? Peraí, peraí, vamos relembrar aqui um dos nossos mandamentos do nosso tratamento. Só se vence a anorexia fazendo o quê? Comendo. Então, eu tenho esse jargão. Eu adoro esse bordão. Então, só se vence a anorexia comendo. Não comer não é uma opção no tratamento. Então, saltar uma refeição não é um tratamento, não é um tratamento para anorexia. Porque só se vence a anorexia o quê? Aí o paciente completa. Ele odeia, mas eu adoro. Porque esta frase na cabeça repetidas vezes
vai fazer, na hora que ele está ali fazendo a refeição, ele vai lembrar da minha frase. Só se vence a anorexia, o quê? Comendo. Então, o meu paciente, ele fala, você mora na minha cabeça. Eu, ainda bem que eu moro na sua cabeça, porque o TA também. Então, eu sou a voz que contrapõe o TA na sua cabeça. Então, usar frases repetitivas do tipo, o nutricionista está aqui para te engordar? Não, não está aqui para te engordar. Só se vence a anorexia o quê? Comendo. Ótimo. Então, só se vence a bulimia o quê? Organizando a rotina. Rotina. Rotina, né? Então, a gente vem aqui e fala, eu repete isso, porque a mudança nos transtornos alimentares é lenta, é não linear. Ela vai ser necessário revisitar o mesmo tema várias vezes, de jeitos diferentes. Você vai precisar contar a mesma história de jeitos diferentes ou recontar a história sobre um determinado assunto de um jeito diferente. Então, você tem que estar preparado para lidar com as recaídas sem julgamentos. Se você não está preparado para falar sobre esse assunto repetidas vezes com paciência, você não está preparado para atender um paciente com transtorno alimentar. Você tem que ser paciente. Você tem que ser um paciente, um profissional que não julga. Você tem que ser um profissional que entende que a ambivalência vai fazer parte da mente dele, da vida dele, porque socialmente ele recebe muitos estímulos que reforçam o transtorno alimentar dele o tempo todo. Você é um dos poucos contrapontos a esse estímulo. A sua voz tem que estar repetidamente na cabeça do seu paciente, tá? Então, é essencial que o seu paciente se sinta compreendido, que tenha um espaço seguro para processar suas dúvidas, sem pressão, sem decidir algo antes de estar pronto. Então, a sua consulta com o seu paciente tem que ser um espaço em que ele se sinta completamente acolhido se ele decide tomar um Ozempic para emagrecer. E ele quer discutir isso com você em sessão. A sua consulta tem que ser um espaço em que o paciente se sinta completamente não julgado e acolhido se ele tomou um laxante para compensar uma refeição em excesso que ele fez. Em que o seu paciente conte que ele se pesou escondido antes da consulta porque ele estava com medo, depois daquela dieta que você passou para ele, ele estava com medo de engordar e foi lá e se pesou. E aí você vai precisar reforçar com ele várias vezes a importância dele não se pesar e não checar o corpo continuamente. Então, é muito importante que você seja um Buda na arte de ter paciência de repetir o mesmo assunto de várias formas, tá? E aí, para concluir essa aula de hoje, a ambivalência nos transtornos alimentares não é um obstáculo a ser eliminado. Não tem como, tá, gente? A gente eliminar a ambivalência. Spoiler. Eu já devia ter dado esse spoiler no começo, né? Não tem como, gente. Ela é um fenômeno que vai precisar ser compreendido e trabalhado com sensibilidade. E a gente precisa reconhecer que o paciente pode desejar a mudança e, ao mesmo tempo, vai temer essa mudança. Porque quando a gente consegue compreender isso, a gente se permite oferecer um tratamento mais acolhedor e eficaz para esse paciente. O profissional da saúde precisa atuar como um facilitador desse processo, ajudando o paciente a encontrar os seus motivos internos para a mudança, respeitando o seu tempo e validando seus sentimentos. Sabe uma outra coisa que pode acontecer incrivelmente? Você repetir aquilo várias vezes para o paciente não registrar. Um belo dia ele chega na consulta e fala: tive um insight. Eu descobri que quando eu não faço o café da manhã, eu me descontrolo de tarde, no lanche da tarde, eu começo a comer doce igual uma louca, desesperada. Eu falo: nossa, que incrível esse insight. Você falou isso desde a primeira consulta, ele já está na 10ª, e ele teve esse insight depois da 10ª. Incrível, gente. Não é maravilhoso? E tá tudo bem, porque o processo é dele, não é sobre você, né? Então, você vai lidar com essa dualidade. É fundamental que a gente lembre que as pequenas transformações vão gerar um impacto profundo na jornada do seu paciente. A sua escuta empática, a sua paciência e uma abordagem baseada em evidências, com ferramentas essenciais, como a gente trabalhou aqui, a ferramenta da entrevista motivacional, vão ajudar o paciente a construir uma relação mais em paz consigo. E, por fim,
Duas frases que eu acho que são muito importantes para a gente refletir aqui. Eu adoro sempre terminar as aulas com algumas frases. Trouxe aqui uma dos autores da entrevista motivacional, né, dos criadores, que é: a mudança é um processo, não um evento. A ambivalência não é um sinal de fracasso, mas sim de que há algo importante sendo trabalhado. É isso. O paciente só vai ter muita dificuldade com aquilo que é o caminho. Então, se ele está ambivalente, vocês estão no caminho certo, é aquilo mesmo que precisa ser trabalhado com aquele paciente. E essa é a minha frase. A pessoa, ela se citando. Sim, ela é autora dela mesma, né? Entre o medo de mudar e a dor de permanecer no mesmo lugar, há um espaço de possibilidades. E é nele que o trabalho terapêutico acontece, né? Entre esse espaço da mudança e a dor, o medo de mudar e a dor de permanecer. Pessoas queridas, muito obrigada por estarem aqui nesta aula. Agora é o momento da gente tirar dúvidas. Quem tem dúvida? Viu, Lígia? O que que você estava perdendo esse tempo todo? Ela, gente, maravilhoso, olha aí. Veja bem por que que nós temos sempre muita audiência aqui nas nossas aulas abertas. Dúvidas? Ativem o microfone, que eu quero ver vocês todos agora. Então, ativa o microfone e a câmera. Fala comigo. Oi, Lídia, oi, meninas. Assim, é muito gostoso escutar você falar, né, Lídia? Até porque a gente vê refletido nas suas falas o dia a dia, o cotidiano do consultório, né? A gente não se sente tão louca assim, né? Porque você tá todo mundo, todas nós aqui passamos pela mesma coisa. Por exemplo, a Letícia. A Letícia incorporou a paciente da vida de todo Não, ela foi perfeita, mundo, foi né? fiel. Então, é muito gostoso esse espaço e eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo e você contribui aí com a gente nesse tempo, doando esse tempo e nos educando, nos ensinando. Então, só Deus mesmo para te retribuir, porque a gente não se sente sozinha, sabe, nesse espaço, né? Porque às vezes a gente escuta um paciente, a gente fala, meu Deus do céu, será que eu estou tomando a melhor decisão? Será que eu seria mesmo a melhor pessoa para cuidar dessa outra pessoa? Isso é eu sou muito perfeccionista, você já me conhece de algum tempo, então você sabe que essa é uma dor que fala no meu coração há muito tempo, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes. E, e eu queria perguntar para você a respeito de uma situação que acaba sendo rotineira, que é aquele paciente que a situação da ambivalência, ok, eu compreendo, e ela volta semana a semana com aquela dor de quase me pedir perdão, porque ela não está conseguindo fazer. Dani, mas não é quase que nem aquele cara que quer separar da namorada, sabe? Não é culpa sua, o problema sou eu, entendeu? Então ela fala assim, Dani, eu entendi, fez todo sentido no Eu dia que tenho a gente... vários desses exemplares na consultório. Mas eu fui tentar praticar e não aconteceu. E às vezes ela quer desistir do processo, porque ela fala que então ela não é capaz, que ela está perdendo tempo, que ela está... Enfim, e isso me angustia. E é a hora que eu falo assim, gente, então será que sou eu que não tô ajudando essa mulher a fazer o que a gente conversa? É, a sua dor é da paciente trazer esse relato e não avançar. É que eu não entendi exatamente onde é a tua dor. Eu entendi todo o contexto, me identifico vários pacientes, mas a sua dor, a sua angústia, o seu questionamento tá na ideia de que talvez o paciente não deveria trazer esse relato, ou como você Não, deveria responder a esse relato? isso. Como eu Ah, deveria ok, responder a esse relato? ok, ok. Então, vamos lá. Acho que a gente precisa entender que entre a nossa técnica e o problema do paciente, existe a prontidão dele para mudança, né? E nós não vamos mudar ninguém. Por isso que eu amo o modelo transteórico, porque os autores, eles são taxativos nisso, né? Ninguém muda ninguém, as pessoas mudam a si mesmas. O seu papel como terapeuta é reconhecer esse processo, como o estágio de mudança de prontidão para esse paciente
tá? Como ele se processa e usar as técnicas mais adequadas para cada estágio de prontidão para mudança, né? Ou seja, um paciente que ainda tem um nível baixo de consciência sobre o problema, seu papel é aumentar a consciência dele. Para aquele paciente que já reconhece o problema e não consegue lidar com os obstáculos da mudança, você vai fortalecer esses prós e contras, né? E você vai mostrar para ele que mudar é mais vantajoso do que não mudar, do que permanecer no lugar onde ele está. Aquele paciente que já quer mudar, ele está pronto, você caminha com ele para a ação. Então, entender isso é um ponto que é muito importante. E como é que você vai responder? Porque não foi isso que você me perguntou, tenho consciência disso, mas eu estou respondendo uma resposta mais completa para os colegas aqui. Mas como é que a gente pode abordar esse paciente que está pedindo desculpa porque ele não está pronto para mudar? Explicando para ele que existe um caminho entre a ação e o desejo de mudar. E tá tudo bem, que você reconhece que a mudança é um processo extremamente desconfortável, que exatamente porque você estuda comportamento, que você sabe que mudar é extremamente desconfortável e que envolve não apenas ações, mas mudanças de crenças internas. E que só o fato desse paciente estar vindo à consulta e se abrir para discutir o quão difícil e desafiador é para ele, a mudança já está acontecendo, ainda que na ação não seja visto isso, porque a mudança não é só ir lá e fazer e executar, a mudança acontece nas crenças. E se esse paciente está mudando as crenças, ele está rompendo barreiras, ele está ganhando mais confiança para mudar, ele está mudando. Então, é isso que você precisa mostrar para ele, que mudar a crença é mudar. Ainda que ele não consiga fazer, se ele já consegue se olhar de um jeito diferente, se ele já consegue reconhecer que o ambiente dele é extremamente gordofóbico, julgador, ou obcecado pela magreza, e que ele já se vê diferente desse ambiente, ele está mudando, entende? Se esse paciente ele já desistiu de fazer todas as loucuras que ele fazia até então para mudar a alimentação dele, ele está disposto a fazer uma coisa no longo prazo, ele está mudando. É que a mudança nem sempre é a olhos vistos, entende? Não vai se refletir no corpo desse sujeito. Sabe, eu gosto sempre de contar parábolas, já falei isso aqui, né? Contar parábolas, fazer analogias. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo usou essa técnica. Então, eu falo para ele assim, sabe aquele momento, você está agora, nesse momento, passando por aquela fase em que estão construindo um prédio perto da sua casa. Eles passam 2 semanas trabalhando dia e noite com aquela batuque na tua cabeça e você não vê nada acontecendo. Você fala, que caralho é este? Que essa bateção tá o dia inteiro aqui na minha cabeça e não tem nada sendo construído nessa porra. É a fundação. Basicamente é isso. Onde ninguém vê, mas tem gente trabalhando, ó, o dia inteirinho ali. Mas a fundação, construir a fundação, a base da mudança, dá um trabalho gigantesco, mas ninguém vê. Todo mundo menospreza essa mudança, entende? Mas ela está acontecendo. Então, usa a analogia do prédio. Está construindo a fundação. Você está ali, ó, trabalhando aquela coisa, a parte ingrata da mudança, aquilo que ninguém vê, que são as suas crenças, a maneira como você enxerga o problema, a maneira como você olha para o desafio e mostra para aquele paciente que aquele é um espaço para isso também, que você reconhece que é desafiador, que a gente acha que a gente só mudou depois que a gente está magra, que a gente está no shape, que a gente está mostrando para as pessoas, que a gente pisou na cara deles, que não acreditaram em você, porque tem muito aí esse olhar, essa visão, né, do tipo, eu preciso provar para você que eu sou capaz de mudar. Nossa visão ocidental, né, gente, sobre a mudança militar. E e não é sempre assim. A mudança ela acontece em vários níveis. E às vezes o paciente que chega e ele já está ali executando, ele passou anos fazendo o trabalho ingrato que ninguém viu, né? Que é o trabalho da fundação, da mudança de crenças, ou de sucessivas tentativas anteriores frustradas em outros profissionais, e ele chega para você já pronto para mudar. Então, se foi mérito seu, nunca é mérito seu, gente. Aquilo ali, olha, o paciente que muda é a sorte daquele encontro entre a prontidão e a ação, entendeu? É a sorte daquele encontro, porque
é difícil. Essencialmente, mudar é difícil. Perfeito. Obrigada, Lid. Mais alguém tem dúvida? Alguém colocou aqui no chat coisas? Pode falar, Jennifer, claro. Se quiser falar, se ainda tiver aí. Acho que ela já foi. Já. Tá aí. Quem tiver, Aí, ó, entregue o Globo de Ouro para Letícia, que superou Fernanda Torres nessa atuação de hoje. Brilhante. Que é o Pikachu do SEAC. E Fábia perguntou: posso colocar as perguntas na entrevista motivacional, questionário pré-consulta? Ai, Fábio, eu não vejo muita eficácia. Eu acho que as conversas para avaliar prontidão para mudança precisam ser feitas assim, ó, de frente um para o outro, para construir, porque precisa ter uma troca. Elas não são perguntas fáceis de serem respondidas num questionário. Elas são perguntas que vão mobilizar alguma reflexão e esse espaço de construção da reflexão precisa acontecer na sessão. Eu prefiro fazer essas perguntas no tete a tete. Eu prefiro deixar as perguntas para questionário pré-consulta, perguntas objetivas, perguntas que você pode obter, gente, num questionário, vai lá, para história pregressa de diabetes, não sei o quê, seus exames bioquímicos, a sua história, sabe, o quanto maior peso que você teve na vida. Dados objetivos, usa isso, sabe? Diário alimentar, deixa para colher isso fora do espaço da sessão, porque durante a sessão, que a magia da interação acontece, você precisa aproveitar para fazer esse tipo de reflexão, para construir a mudança junto com o sujeito. Não acho que vale a pena colocar, tá? Até porque, né, como a Letícia muito bem representou, as caras e bocas Eles e o dizem corpo muito. da pessoa fala muito com a gente, né? Ela não, ela tá falando uma coisa, o oral tá dizendo uma coisa e o corpo dela tá falando outra Fala outra. completamente diferente. E aí, num papel, a gente não trata isso. E no papel também, ela pode elaborar uma resposta para te deixar feliz, né? Que o Tem paciente é mais sábio espaço, para né? fazer isso, né? Ela fala assim: ah, deixa eu ver o que, que eu vou responder para ela não pegar tanto no meu pé. E se você pega ali na hora e faz a pergunta, ela não e tem que falar alguma coisa, né? A Letícia fazia umas caretas perfeitas. Não, pela cara dela, eu já sei, pela minha experiência, que ela vai chegar na próxima consulta tendo feito só a metade, para me agradar. Eu já sei, porque eu não faço isso tem pouco tempo, entende? Mas eu preciso puxar para cima o paciente, entende? Eu preciso puxar para cima o paciente com anorexia, e é isso. A cara já diz. As meninas da clínica, quando eu estou fazendo a supervisão de casos, eu pergunto muitas coisas sobre o paciente. Elas já sabem. E quem é novo na clínica fica apertadíssima, desesperada, porque eu pergunto coisas assim do tipo, tá. Quantas pessoas vivem na casa dessa pessoa? Qual que é a profissão de cada uma delas? Eu sou tipo Dr. House, né? Eu quero aquela minúcia, eu quero aquele detalhe. E aí, aí na hora que elas me contam detalhes, porque elas praticamente tiram um retrato da sessão e me trazem na supervisão de caso. Aí eu falo assim, ela não vai fazer nada disso que a gente tá mandando não, tá? Fica na paz, ela não vai fazer. Aí elas chegam na supervisão seguinte: Lide, mais uma vez a sua bola de cristal não falhou. Ela não fez nada daquilo que a gente tinha combinado. Isso, a gente precisa entender que com o tempo, pela linguagem não verbal, o paciente não vai fazer aquele combinado. Entende? Não vai fazer. Ela ia fazer, Letícia vai fazer, Letícia é paciente da entrevista motivacional, não a aluna. A Letícia da paciente, ela vai fazer, se ela com, eu já me sinto vitoriosa se ela fizer a metade daquilo que a gente combinou. E voltar para a próxima sessão. Inegociável. E negociar. Você viu que eu dei essa frase? Eu sou a pessoa que gosta, eu entendo a força que a comunicação tem. Eu usei essa palavra várias vezes. Não foi à toa. Usem também. De nada, tá? Nunca tive coragem de usar isso. Nem O eu, inegociável. Letícia. Nem eu. Eu, Aliás, eu acho que eu tenho que ter muito desse espaço de negociação, senão vai dar eu ruim. também.
E você sabe o que que eu acho também? Que eu sou muito meiga e fofa poliana, sabe? Então, meu paciente, às vezes, ele meio que dança cancando na minha cabeça, Não, sabe? então, Porque para ele de ser fala assim, trouxa, gente. você é Não, para de ser boazinha? Aham. trouxa. Para! Eu falo isso. Ser nutricionista acolhedor não é ser trouxa e deixar abrir a boca para o paciente cagar na sua boca. Para de ser doida, tá? Para com essa bobagem, Lindo de gente. nervoso. Não, 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 não. Você está ali, o paciente adora limite, adora. Ele Não, adora que você mostre para ele que você sabe o que você está fazendo. E eu tive a colocar firmeza experiência, na sua Lid. fala é muito importante. Diga, Desculpa Thay. te interromper. Eu tive a experiência e essa semana eu tive a comprovação. Eu já comentei com você da minha paciente Pois é, idosa. Thaís fez mentoria, é da nossa mentoria, fez lá 2 sessões comigo e eu já falei para ela na supervisão. Ó, pode parar de ser mole com esses pacientes, já manda logo Não, a e tal. O aconteceu. efeito, Thaís, vai. Conta. Aconteceu. Essa senhora, ela é de um local que eu atendo, né? Que eu sou voluntária no serviço da Santa Casa aqui do Rio. E ela é muito, às vezes ela é muito sutil em me desmerecer e às vezes ela é muito direta. Eu E a falei gente para tem a uma Thaís, coordenadora. vou interromper, Thaís. Eu falei assim, Thaís, essa mulher está te humilhando. Você não pode se permitir ser humilhada em sessão. Chega Exatamente. na letra, bota limite. Vamos ver o que ela vai Exato. fazer. E aí? Aí sim, ontem eu atendi, né? E ela, na última sessão, ela tinha sido atendida junto com a minha coordenadora. E aí ela saiu falando, essa daqui foi a melhor sessão que eu já tive. É a 13ª sessão que ela tá comigo, né? E aí ela fica, Porque eu estava amo, coordenadora, cretina. exatamente. E ela sempre ficava, nossa, que pergunta muito boa, você estudou para fazer essa pergunta? Fazia uns comentários assim, e às Sobre vezes você. eu querendo manter ali a paz, eu não vou usar a Ariana que tem dentro de mim e ser grossa com essa mulher. Vamos E lá, gata. aí chegou ontem na Ativou sessão, a ela, Ariana. eu acho que meu marido comprou doce de leite porque ele está me desafiando. Ele quer ver até onde eu vou no nosso tratamento. Aí eu falei, amor, vamos nos dar a devida desimportância. O universo não gira em torno do nosso umbigo e o seu marido tem vontades. Ele não tem vontade de comer o doce de leite? Por que que ele não pode comprar o doce de leite dele? Porque a Lia está em um tratamento com nutricionista e psicóloga para transtorno alimentar. Mas ele Diretor faz do para me seu umbigo, não é mesmo? atingir. Ele faz para me atingir. Ou não, ou ele só gosta de doce de leite. Aí ela saiu, Lid, sem brincadeira, ela saiu toda feliz. Nossa, eu amei a sessão de hoje. Detalhe, essa paciente é border, gente. Ela É, fala coisas chocantes para ganhar atenção, borderline. exato. Então, tipo, eu falei para ela na supervisão, essa paciente funciona assim, 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 você vai tratar ela desse jeito. Exato, eu acho, o corte ali, ela gostou. Aí depois, no final, aí eu dei bom carnaval é lá para você que vai curtir os bloquinhos. Eu não, meu tornozelo é ruim, eu jogava handball, eu Olha como amo agora ela vai handball. te respeitar. E ela não vai só Então, te respeitar, como ela vai acatar as suas orientações. não, e ela falou que ia fazer. Ela chegou sem monitoramento, aí a gente entrou com o monitoramento da DBT, né, para especificar mais. E aí ela, não, eu vou fazer. Eu entendi que é importante, eu vou fazer. Vou fazer por você e pela Fernanda, que é a psicóloga, que agora Claro que ela ela quer ama. atenção, ela é Porque border. é, agora ela tá amando a psicóloga e odiando a nutrição. E aí ela, às vezes, ela muda, ama a nutrição e odeia a psicologia. Ela fica nesses dois. E agora ela vai E fazer. depende E de quem ela, fala o que ela quer ouvir, né? exato! É. Aí ela, ontem trocando com a psicóloga falou, Thaís, ela me falou que quando a Fernanda, que é a coordenadora, entra com você, ela vê a Fernanda como uma mãe e você como uma amiga. Então, Eu pronto. não sou amiga dela. Não Eu é tô ali como mesmo, eu falo profissional. isso. E Eu ainda falo tem o isso. Eu não sou plus que amiga de ela aluno é. nem de paciente. Não sou. Eu Ainda não tô tem o aqui para plus que ela é agradar, médica. tô aqui para fazer o que é certo. Ainda tem o plus que ela é médica. Aí ela tentou assim, mas olhando como médica, eu não sei o motivo disso. Você aqui não é médico, você aqui é paciente. Pronto. Aí É porque dei tem umas esse detalhe, cortadas essa e ela, paciente é médica. ela saiu assim, felizona. Ai, que sessão. Hoje foi a melhor sessão. Amei. Foi um Pronto, bom carnaval. pronto, tá feito. Fiz igual minha filha faz assim agora. Gente, mais alguém?
Dúvidas? Precisamos encerrar isto. Muito obrigada. Então, em 15 dias estamos aqui nas nossas aulas abertas. Como vocês podem me ajudar? Divulgar, contem, espalhem ao vento, printem essa aula e manda, comenta, marca a gente, etc. Esse é um jeito ótimo de vocês retribuírem o meu tempo aqui com vocês. Beijos, boa semana para vocês. Tchau, tchau.